Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sebrae, numa edição especial aqui direto do Alagoas Summit. Eu sou Keili Lima, diretor técnico do Sebrae. E eu estou hoje aqui com um cara especialista em gestão. Vamos falar um pouco sobre a gestão da manhã, aliás, um dos seus livros que é fantástico. E tem que ler, viu? Sandro Magaldi, esse é o homem. Prazer, Sandro, querido. Obrigado, querido, por estar aqui. É um prazer. Fala um pouquinho aí de quem é esse homem, Sandro Magaldi, que fala da gestão do amanhã. Olha, eu boa parte da minha trajetória profissional atuei como executivo, sempre na área de negócios, vendas e educação. Maravilha. Tive a oportunidade de empreender um negócio também, sempre relacionado ao empreendedorismo, uma plataforma chamada meusucesso.com. Eu sou um entusiasta do empreendedorismo, por isso que eu admiro tanto o trabalho do Sebrae. Eu, inclusive, a minha visão clara, e hoje fica cada vez mais claro tudo que a gente está estudando, o grande vetor de desenvolvimento da sociedade brasileira, o empreendedorismo pode ter um protagonismo fundamental nisso. E desde 2018 eu tenho me dedicado a estudar, pesquisar, compartilhar conhecimento sobre gestão. Foi em 2018 que eu lancei com meu parceiro José Salib Neto a obra A Gestão do Amanhã, né, que hoje passa de 1 milhão de cópias vendidas aí, onde a gente trabalha todo esse composto sobre como é gerir um negócio nesse mundo tão transformado, diferente que a gente está hoje. Mas de 2018 para cá mudou radicalmente. É curioso, né? Bom, hoje eu sou autor... Talvez não na forma, mas na velocidade. Não há né? dúvidas. Hoje eu sou autor de 10 livros de negócio, estamos lançando o 11º agora. E é curioso essa sua questão, né? Porque o Gestão do Amanhã foi um manifesto de uma época que é curioso, né? 18 é logo ali, né? Mas a gente não falava tanto de inovação, não falava tanto das rupturas por qual passa o ambiente empresarial. Se a gente for fazer um recorte, como você faz a provocação, a velocidade com que as coisas mudaram de 2018 para cá é um outro mundo. É. E é evidente que isso impacta todo empreendedor, todo gestor. E quando você escreveu o livro, você nem imaginava em pandemia. Ah, então, como a gente imagina? Veja, pandemia, instabilidade global, Isso. Guerras mundiais, inteligência artificial, percebe? São fenômenos que continuam transformando muito o mundo dos negócios. E é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o empreendedor ou a empreendedora, que às vezes tem um negócio pequeno, médio, eu falo, isso não me impacta. Impacta. Sabe, os negócios mudaram completamente. Todo, e a competição aumentou muito. Eu sempre cito um exemplo que eu gosto que diz respeito a muito das pessoas que estão nos acompanhando, né? Imagine que você tem um prestador de serviço que tem uma lojinha em qualquer lugar, em Maceió, em qualquer lugar aqui do estado, né? Imagine que ele tem uma loja de moda praia. Em 2018 já estava mais complicado, mas ele ainda estava olhando concorrência e tal. Não tinha inteligência artificial. E aí você veja Shopee, Isso. você veja Shein. Isso. Cara, hoje, um empreendedor que tem uma lojinha em qualquer bairro, de qualquer cidade do Alagoas, ele concorre com chineses que ele nem sabe de onde vem a encrenca. Porque as pessoas acabaram adquirindo o hábito, e essas empresas evoluíram também, de adquirir produtos ou serviços até via digital, né? Então você percebe que essas rupturas, meu cuidado sempre é trazer para próximo das pessoas, ela impacta tudo e a todos. Ninguém pode ficar apartado disso, né? Mas o meu negócio é só presencial. Hoje você tem marketplaces, você tem o Sebrae ajudando a viabilizar negócios digitais. Nós temos que ver isso como uma oportunidade. Essa é a minha batalha. Vou dar um exemplo que para mim é outro exemplo muito emblemático de um segmento muito popular no Brasil, toda a gastronomia. Uhum. No passado, para você montar um restaurante, imagina que você tem uma ideia, sei lá, sua mãe, sua tia, faz um prato maravilhoso e quer transformar aquele hobby num negócio. Qual era a alternativa? Você tinha que montar um negócio. Sim. Alugar um ponto, espaço. construir o ponto, mobiliário, espaço, contratar garçons, cozinheira, investir em publicidade. Você tinha que fazer um investimento bastante razoável. Por mais que fosse pequeno, era bastante razoável. Hoje, com o advento da web, sobretudo dos aplicativos de alimentação, você pode fazer um teste na sua casa. Isso. Você pode fazer um teste. Vamos ver se vende ou não o meu brigadeiro diferente aqui. Isso. Você pode fazer o teste. Vendeu? Eu invisto nisso.
Você tem o advento das chamadas dark kitchens, né, que são cozinhas que não estão abertas ao público. Isso. Olha que história interessante. E alguns negócios pós-pandemia que eram físicos foram para o digital e não voltaram. e não voltaram. E não voltaram. Então você percebe que aquilo que muitas vezes a gente enxerga como ameaça pode ser uma baita oportunidade. Mas para isso eu tenho que me integrar a essa história. Eu sempre brinco, tem que colocar o pé na água. Essa história de inteligência artificial, pô, pega aí as ferramentas que você tem, começa a mexer, tem conteúdo disponível a rodo. O Sebrae tem uma série de programas à disposição, mas a gente não pode ficar parte disso. Ô Sandro, pegando aí nesse ponto do teu livro ainda de 2018, passamos pela pandemia, né? Tava ali rondando 2019, 2020, ela entra no ápice, né? Explodiu. Mas, e de lá para cá, os negócios foram se transformando. O Sebrae mesmo teve que transformar o seu negócio completamente. Total, né? total. Até 2019, 2020, ele tinha uma forma de atuação muito restrita. Muito presencial. Era muito física, né? Muito presencial. Teve que mudar rapidamente para o digital para fazer atendimento, porque senão você não conseguiria enfrentar essa pandemia. E isso foi feito também porque, de algum modo, as pessoas dessas empresas, e o Sebrae, eu acho que de certo modo estava preparado para isso, conseguiu mudar rapidamente o negócio. Então, assim, quando a gente fala de gestão, não é só o uso de tecnologia que vai melhorar a gestão, mas o essencial, né? O Valdez Ludwig diz muito isso, o Valdez, eu gosto demais dele, dizer o seguinte: inovação não vem de máquina, inovação vem de gente. Não há dúvida. Se as pessoas não tivessem preparado, elas não conseguiriam fazer essa transformação. Olhando para o pequeno negócio agora, o que é que você diria o seguinte: olha, interessantíssimo. Esse teu modelo de gestão precisa mudar. Olha, meu amigo, primeiro a gente tem que colocar cada coisa no seu adequado lugar. Tecnologia é meio, não é fim. Se você não tem um sistema de gestão que suporta a tecnologia, você vai servir a tecnologia, não ela te servir. Senão ela vai te atrapalhar. Ela vai te atrapalhar, não é? Você vai, agora eu vou fazer venda por WhatsApp. Peraí, qual que é a sua estratégia de venda por WhatsApp? Como você vai entregar? Então, assim, o básico da gestão, e aí eu não quero ser teórico, né? Até porque o Sebrae consegue entregar isso na prática. Mas se você pegar aquela tese que eu adoro lá do Peter Drucker, minha maior referência intelectual é Peter Drucker, ele fala que toda empresa tem que conhecer teoria do seu negócio. Nossa, coisa estranha? Não é estranho não, é o motor. Qual que é o motor? E ele divide essa tese em 3, que aí eu acho que é um bom ponto de partida. Quais são minhas capacidades centrais? O que eu faço que eu sou bom? Quais são minhas competências? Imagina que você pode ter um restaurante pequeno, 10 mesas, mas o que você faz que realmente é muito bom? E aí, não é só o produto que você faz, às vezes é bom no processo operacional, até na localização do seu espaço. Qual é a capacidade? Quais são as capacidades centrais? Competências, habilidades, propriedades. Eu olho para dentro. Segundo contexto, vou olhar para fora. Ambiente. Quais são as demandas do meu cliente que eu consigo atender de forma superior? Vou olhar o cliente, aí vou olhar. Quando eu olho o cliente, eu olho o concorrente. Sim. Então, assim, por que aquele cliente compra de mim? Já parou para pensar isso? Por que aquele seu cliente fiel compra produto ou serviço de você? O que lhe causa, o que lhe gera essa diferenciação? Que demanda você atende? Então eu colo minhas competências centrais com as demandas do cliente e crio minha estratégia baseada nisso. Mas tem um terceiro elemento que ele perpassa os dois, com a minha missão e meu propósito. O que brilha meus olhos? Né? Ninguém tem uma loja de artesanato só. Tem um sonho de vida, uma expectativa. O que é isso? Por que eu digo que isso é fundamental? Qualquer empreendedor, qualquer empreendimento é muito desafiante. Sim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ninguém esperava a pandemia, ninguém esperava... Tinha muita gente que trabalha com produtos, matéria-prima baseada em dólar, e o dólar explodiu. Ninguém esperava isso. Então vai dar ruim. Quando dá ruim, o que segura a onda? O que fala, não, eu tenho que me manter aqui? Sua visão de propósito, sua missão. E é uma das coisas que eu sempre digo. Eu digo, olha,
para mim o mais importante é o empreendedorismo que tem propósito. Porque aquele empreendedorismo que você faz assim, eu vou montar um negócio para ganhar dinheiro, ele não tem propósito e assim, ele tá assim, eu tô hoje, amanhã, na primeira não tô mais. Ele vai desistir. Exatamente, né? Entendeu? E ao primeiro aumento do dólar, ele desaba. Exatamente, né? vai fugir. Eu não quero dar o spoiler, mas você vai lançar um livro mais pode em dar, brevemente. Vamos Pode falar dar. um pouco dessa Pode questão, mas assim, as empresas estão voltando a talvez a reaprender ou se reprogramar Excelente. em fazer aquilo que é o básico. É. E entender que inovação é o básico e não complexo. Assim, qual que é o ponto fundamental? Um dos nossos livros, o 10º, se chama A Estratégia do Motor 2 de Crescimento. Que é um estudo, motor 2 de crescimento é um sinônimo de inovação. A tese é que toda empresa tem que ter 2 motores. O motor 1, que é o negócio atual, e o motor 2, que é a inovação, novas soluções. Nós nos dedicamos a entender como constrói esse motor 2. Estudamos muito. São mais de 97 empresas citadas no livro. Eu sempre cito isso porque a gente tem uma base. Nos seus podcasts você sempre traz sempre esses citamos, exemplos. Né? Então, assim, vamos lá. Qual que é o ponto central disso? Para que você possa ter inovação como um recurso estratégico do seu negócio, você tem que ter o básico bem feito. Aí você fala assim, pega uma empresa hiper inovadora, Apple, pegar as gringas, Apple, Amazon, né? Esses caras, eles têm um sistema de gestão implacável, cara. Todo mundo sabe lá qual é a minha estratégia, para onde nós vamos, como nós vamos. Cada colaborador sabe qual é o seu papel, como ele é remunerado, como ele vai ser acompanhado. Isso é o básico. Só a partir daí ele consegue inovar com consistência. Então, o básico, de novo, quais são as nossas capacidades centrais? Quais são as demandas do cliente? Qual é o meu motor? Como eu faço para atender essa demanda? Gente, se você souber isso, não só você, aí vou no desafio. Por mais que existam empreendedores pequenos, tem 5 colaboradores. Sim. Às vezes os colaboradores não sabem disso. Isso. Todos têm que saber isso e mais. Todos têm que saber para onde a gente vai, qual é o papel dele nessa jornada, como ele vai ser recompensado por isso, pode ser só o salário, não importa, e como vai ser acompanhado. Se eu fizer isso de uma forma disciplinada, com rituais que ajudam na manutenção dessa história, aí sim eu estou preparado para pensar o motor 2. Eu me recordo muito bem, eu estava com um empreendedor, que a gente faz um bom tempo. Na minha comunidade, eu tenho uma comunidade de gestão do amanhã, são empreendedores e tal. Um empreendedor de um negócio de pequeno porte, ele fatura 10 milhões, enfim, mas é um negócio de tecnologia bem alavancado. E ele fez uma pergunta para mim no evento, ele falou, Sandro, mas dá para pensar o motor 2 se o 1 não estiver funcionando adequadamente? Eu falei, não. Não. Mas peraí, o 2 pode ser minha salvação. Eu falei, pô, se você não está fazendo nem o arroz e feijão bem feito, você quer fazer o estrogonofe? Isso. Pode até dar certo no começo, mas não vai ter sustentabilidade. Isso. Você tem que ter a base bem estruturada. Mas esse talvez seja o grande desafio para uma boa parte das empresas, né? Qual é o seu propósito? Por que você existe? Né? Qual é a dor que você vai colocar? Mas aí, Sandro, eu quero voltar para essa história aí. Se o cara não tem um motor 1 e vai fazer o motor 2, mas aí eu vou para mais além. E para o pequeno, que só tem um motor. Então, como é que ele, né? Você falou uma coisa que é importante, e voltando à história de que inovação vem de gente, né? Não de máquina. Como é que o pequeno, que eu sempre digo assim, é o cara que todo dia tem que pagar a conta, todo dia tem que fazer compras. Bater o escanteio, cabecear, cuidar de filho, cuidar do carro que quebra, o carro da entrega não funciona, ou às vezes o carro da entrega é o carro dele. E esse cara só tem um motor, como é que ele vai fazer? Então vamos lá. Ó, é muito curiosa a sua pergunta, porque aqui no evento vou fazer uma conversa sobre esse tema e trouxe um exemplo de um empreendedor do setor odontológico, um dentista, que tem 3 colaboradores. 3. Ele tem 2 cadeiras no consultório, 2 ou 3, eu não me lembro, mas eu sei que ele tem 3 colaboradores. E ele criou no negócio dele um motor 2. Baseado na mesma tese, ele acompanha, a gente sempre conversa, baseado nessa mesma tese. Ele olhou para dentro e falou, no que eu sou bom? Né? Quais são as demandas do cliente? E ele percebeu uma oportunidade grande na prevenção. Né? Inclusive ele demonstra por A mais B
que o seu investimento, quando há algum problema odontológico e você vai na urgência, Fica mais caro. Além de ser mais sério, ele fica mais caro. E se a gente criasse um modelo aqui, ó, de prevenção, onde a pessoa paga uma mensalidade, tem um acompanhamento periódico, 2 consultas semestrais e todo um acompanhamento mensal e periódico para que ele possa ver a prevenção, ele vai pagar uma mensalidade. Uma recorrência. Uma recorrência. Fazendo curta uma história longa. Hoje ele tem mais de 60 clientes, o ticket médio dele aumentou de 17 para 21 mil reais, e essa fonte de receita que foi lançada há 3 anos já representa mais de 25% do faturamento total. 3 colaboradores. Aí você fala, e aí, que lição isso me traz? Primeiro, muito boa a sua pergunta, eu tenho que ter espaço para pensar. Se você não sair do looping, não vai dar. Se você não sair ali de correr atrás do rabo, não vai. Quem vai pensar por você? Isso. Então eu tenho que ter espaço para pensar. Segundo, eu tenho que ter uma certa técnica. Por isso que eu gosto muito do projeto da Agência de Inovação, nosso livro. Tem que ter uma certa técnica para pensar isso. Quer dizer, vou partir da onde? Vou começar por onde? Né? Eu tenho, por exemplo, vou dar exemplos concretos. Um empreendedor que eu acompanho há muito tempo, minha mãe mora numa cidade costeira lá de São Paulo, Santos. Ela poderia morar em Maceió, né? Poderia, mas ela tá perto de mim, né? Então ela mora em Santos, mas, enfim, Maceió tem suas belezas naturais muito mais. E aí eu tenho um restaurante nordestino lá, Tatá. Um empreendedor que começou como chapa, garçom e para todo o restaurante. Quando ele viu o negócio da tecnologia, tem que ter tempo para pensar. Lembra que eu te falei? Tem que ter uma ambição para isso, senão não. Ele viu o negócio da tecnologia, começou a vender pelo iFood, pelos aplicativos, ele falou, opa, peraí, eu tenho um negócio aqui. Ele começou a perceber os dados, né? Vamos teorizar. Começou a perceber que os pedidos do iFood eram diferentes do salão. E começou a perceber que havia uma oportunidade, tinha que entregar rápido a um preço adequado. Ele falou, e se eu gerasse um cardápio só para aplicativos, pensando no executivo? Os cardápios têm que ser mais restritos, porque eu tenho que entregar rápido. Tem que ser produtos com valor nominal mais adequado para eu ficar bem indexado no iFood e aparecer lá em cima. Ele criou um motorzinho 2 só para delivery, cara. Ele pegou uma mão de obra dele, aí a localização, como é muito difícil, mão de obra hoje, entregador, também ele montou um time com bike também, com bicicleta, percebe? Na realidade, ele montou um motorzinho 2. Tudo bem, não é tão longo, não é tão distante do core dele. Mas ele montou um motorzinho 2, ele já está pensando em montar uma Dark Kitchen, que ele falou, Sandro, ó, eu tenho a região lá de São Vicente que tem a demanda, eu não atendo. Eu não vou atender daqui. Mas se eu pegar um lugar lá, montar uma cozinha, não preciso do ponto, não preciso nada, só para atender aquela região, já que eu tenho essa experiência. Não é um empreendedor grande. Primeiro eu tenho que ter agenda para pensar. Eu insisto muito nisso. Às vezes fica parecendo conversa de autoajuda e não é, mas eu tenho que ter essa ambição. E onde é que o empreendedor erra para não parar e pensar? Ficar só focado na rotina do negócio. Eu sei que é difícil, mas nós temos que achar agenda. E aí tem uma história que eu sei que é difícil, longe de mim querer facilitar uma perspectiva que é tão complexa. Eu tenho que aprender a delegar. Ou para pessoas ou para tecnologia, atividades operacionais, senão eu nunca vou ter tempo de pensar. E tem que trazer o time também para dentro, tem né? que trazer todo mundo para dentro. Porque se Agora, você eu vou te falar, a minha perspectiva é central nessa história. São duas. Uma, eu tenho que ter essa ambição. Se você não tiver essa ambição, você acha assim, isso daqui não é para mim. Isso daqui não. Não vai ser. Eu sempre digo, se você pensar que não é para você, não vai ser. Se você pensar que é para você, tem uma chance de ser. Mas melhor que o outro vai ser. Primeiro. Segundo, criar agenda. Agenda que eu digo, agenda mesmo. 1 hora da semana eu vou me dedicar a isso. Vou fazer curso no Sebrae, vou entender o que está acontecendo. Hoje está tudo disponível aqui, meu amigo. Hoje você tem programas acessíveis, às vezes gratuitos, com tudo. E a partir daí, a partir do repertório, você concorda que se eu não tiver repertório eu não consigo? Sim. Se eu não tiver repertório básico eu não consigo? A partir desse repertório eu vou fazer teste. Será aí, esse negócio aqui, e se eu fizer uma linha de produto que eu consigo modelar aqui só para vender? Vou tentar vender pelos marketplaces aí da vida, ver se funciona. Vender no Mercado Livre, vamos ver se funciona. Percebe? Essa é a estrutura.
Você falou aí do Mercado Livre. Agora, recente, novo, quente. Mercado Livre está mudando a política de frete dos produtos, né? Antes ele fazia a partir de R$ 79,00 frete grátis, agora é a partir de R$ 19,00 frete grátis. Isso vai mudar muito a lógica do comércio, né? E óbvio que isso é muito reflexo do que vem aí de Shopee, Temu e por aí vai. O grande inimigo está lá fora. Está lá fora, né? E ele está olhando para o mercado aqui de dentro. O problema é que, assim, em geral, o empreendedor acha que só o inimigo está lá fora, mas o inimigo também está aqui do teu lado, digamos assim. Como é que ele vai se comportar diante de todos esses desafios agora? Maravilhosa a sua questão. Tem um conceito que a gente usa muito, que não é nosso, de competição. O que é competição? Colaboração com competição. Ora esse agente colabora, ora você colabora com esse agente, ora você compete. O Mercado Livre é um caso clássico. Ora você usa essa plataforma para vender e potencializar, acelerar suas vendas, mas ora ela vai ser competidora sua, já que ela está vendendo competidores a condições muito especiais. Isso. Não é diferente dos aplicativos de alimentação. Eu vejo muito empreendedor de restaurante falando, nossa, mas esse iFood é complicado porque eu deixo 20%, 25% da minha margem com ele. Não é que ele é complicado, você é dependente dele. Então que tal usar o iFood para potencializar suas vendas e desenvolver seu próprio aplicativo? Hoje você tem soluções muito baratas, próprias, desenvolver sua marca. Coisas muito simples, quando eu mando o produto, eu mando uma mensagem minha, seja uma mensagem carinhosa, um bombom, qualquer coisa para fortalecer minha marca. Então, qual que eu vejo que é a grande tese? É tudo ao mesmo tempo agora. Então, plataformas. Agora eu tenho que ser estratégico. Plataforma, Mercado Livre, outras plataformas. O que eu uso na plataforma? Qual produto é mais adequado para a plataforma? Porque dá trabalho. Sim. Né? Qual é o outro que eu vou potencializar o meu negócio? Quando eu usar a plataforma, como eu consigo, de alguma forma, mostrar minha marca para esse cliente, para começar a ter uma conexão com ele? Percebe? De novo, a visão estratégica. Eu tenho que entender que essas plataformas, elas são canais de vendas para potencializar meu negócio. Mas não pode ser o único canal de vendas, vai te quebrar. Sim. E é isso mesmo. Aí eu dou a culpa nela. Não, a culpa é sua. Não é a culpa da plataforma. Ô, Sandro, eu queria voltar um pouquinho ao ponto ainda da questão de parar para planejar, para pensar. As empresas, em geral, elas abrem um leque muito grande para tomar decisões, né? E aí você vai olhar, você tem uma área dedicada a projetos, a área de desenvolvimento de produtos, e não sei de quê. E aí, na hora de definir a estratégia, quando você olha tanta coisa, e aí? Como que eu resolvo essa questão? Cara, esse eu acho que talvez seja um problema da maioria das empresas. É uma empresa grande. Né? Isso. Uma empresa de bilhão. Isso. Uma empresa de bilhão. Quer ver um teste que eu faço? Eu falo com empresas, desde cooperativas, multinacionais, empresas locais. Eu falo com... Meu ofício é legal porque eu estava ontem em Fortaleza, segunda em Belo Horizonte, hoje eu estou em Maceió. Semana que vem, percebe? Eu consigo catalisar isso. Então eu te falo com uma certa autoridade. O maior desafio das organizações hoje é esse direcionamento estratégico claro. Todas as organizações. De novo, vai ter que voltar para a origem. Voltar para a base. Qual é a sua visão estratégica? A visão estratégica é diferente do propósito. O propósito é mais aspiracional, tem uma perspectiva mais transformadora, que engaja todo mundo. A visão estratégica, ela também é motivacional no sentido que ela é aspiracional, mas ela é prática, né? Eu quero ser uma empresa de referência no meu segmento de atuação, nessas áreas aqui, até tal ano. Percebe? Você começa a afunilar. E a partir desse funil, todo projeto que você tem que conversar com isso. Uhum. Esse exercício, que não é complexo, diga-se de passagem, é o que a gente vê pouco ser feito. Eu faço um teste. Quando eu chego numa empresa um pouco mais sofisticada, eu pego 4, 5 diretores e pergunto para os 5, qual é a sua estratégia? Invariavelmente eu tenho 4, 5 respostas diferentes. Ou seja, faltou a construção dessa unicidade. E mais uma coisa, mais 2 elementos, só para finalizar esse meu arco aqui. Primeiro, como eu disse, a visão estratégica tem que ser mais prática. Não pode ser uma visão
tipo aquela visão que você olha e sai para qualquer empresa, porque senão não dá direcionamento para as pessoas. Isso. E segundo, por que é importante? Num dos nossos livros, o Liderança Disruptiva, nós fizemos várias entrevistas, um deles foi o John Davis, maior autoridade do mundo em empresa familiar. Veio muitas vezes ao Brasil. E a gente sempre perguntava, qual que é o maior desafio do líder, na sua opinião? E ele falou, nós temos pesquisas e estudos que mostram no mundo que o maior desafio do líder hoje é a distração. É isso mesmo. É muito estímulo, é muita informação. E é a mesma coisa para o empreendedor, porque isso aqui hoje distrai todo mundo. Mas é a mesma coisa. E aí qual que é o problema? Vamos voltar? Se eu não tenho a visão clara, a estratégia clara, os projetos claros, o meu foco claro, agora a inteligência artificial, vai todo mundo para lá. Agora é a metaverso, vai todo mundo para lá. E você perde o foco. Aí junta tudo. Você fala, ó, eu tenho aquele empreendedor que bate escanteio, cabeceia, bate de meta, e além do mais tem outros estímulos que é um inferno perfeito, a tempestade perfeita. Então eu tenho que fazer escolha. Eu adoro aquela tese de que por que é tão difícil fazer estratégia? Porque ela envolve renúncia. Quando eu escolho alguma coisa, eu abro mão de outra coisa. Então, como você consegue enunciar isso? Constrói a sua visão estratégica. O que você quer ser? Qual que é o seu propósito? Qual que é o território que você quer atuar? Não adianta você querer atuar em todos os territórios. Você é uma empresa que atua num produto mais premium, artesanal, mais massivo, econômico. Quais são? Isso tem que estar muito claro. Por isso que eu sempre fui muito fã do projeto de vocês, do Sebrae. Porque isso pode parecer óbvio, mas para o empreendedor é muito desafiante. E vocês conseguem fazer isso de forma didática, seja com os consultores, com os programas de treinamento, capacitação. Vocês conhecem esse negócio. Então procura ajuda. Né? É isso mesmo. O cara e nós sabemos também de tudo, da não, visão né? estratégica lá, eu não sei construir a minha, me ajuda aí, cara, não é? É isso aí. É isso. É isso. Sandro, felizmente a gente está com o tempo bem apertado, mas assim, olhando para o futuro, olhando para o pequeno negócio, que mensagem final você deixaria para ele ficar atento? E para nós também, Sebrae, né? O que é que nós temos que também olhar para o pequeno negócio e de repente dizer, esse Aqui pode tem ser um negócio. ponto de virada para vocês? A gente olha muito esse novo mundo e muito com a lente da ameaça. Não é à toa, a gente vive no Brasil, a diversidades importantes, então a gente ficou meio calejado com essa história do desafio. E de uma certa incredulidade, né? Meu convite é que você comece a olhar todo esse contexto com a lente da oportunidade. Porque tem um paradoxo interessante. A tecnologia, da mesma forma que ela ajuda a construção de as big techs, ela pulverizou o poder como nunca foi visto. Isso. Então, da mesma forma que a Shein pode atuar no seu mercado com produto chinês, de repente você pode vender na China, não sei. É isso aí. Então, ao invés de só olhar pela perspectiva da ameaça, coloca uma lente da oportunidade, pede ajuda, porque é aquela história. Vivemos num mundo repleto de ameaças, mas as oportunidades estão na mesma dimensão. Mas você tem que acreditar que é possível. Se você não acreditar e não desenvolver repertório para isso, não vai bater na sua porta alguém com a solução mágica. E os orientais já dizem, né? Crise não é sinônimo de problema, é de oportunidade. E olha que os orientais estão fazendo aí, sobretudo a China, né? É uma história para a gente olhar de lupa, né? Isso. A China, em mais ou menos final dos anos 80, tinha um PIB menor que o do Brasil. Hoje é 8, 10 vezes maior, né? Sandro, obrigado, eu cara. Querida, eu que agradeço. Estou muito feliz, né, dessa possibilidade. E a você que nos acompanha no podcast do Sebrae. Olha, bota aqui também embaixo aqui o podcast do Sandro. Gestão do Amanhã. Gestão do Amanhã, coloca aí. É muito bacana, tem muito conteúdo para ser consumido por você, pequeno empreendedor, médio empreendedor e até o grande mesmo, né? E entender de que o ecossistema do empreendedorismo ele não tem limitação. Se a gente entender de que se a gente conseguir fazer o básico bem feito e fazer a competição, cara, a gente vai romper fronteiras e assim, pode vir China, pode vir quem vocês quiserem, né? Muito bom. Temos certeza que os negócios serão Concordo com você. Tem muito a aprender, bom? Valeu! Valeu, obrigado!